menino que não gostava de ler. Um livro de Susana Tâmaro. Numa manhã, o Leopoldo saiu de casa. Fugiu de casa. No dia anterior, fizera 8 anos e tinha sido um dia tristíssimo. Pediu de prenda umas sapatilhas e os pais deram-lhe um par de livros para ele ler. Ele gostava tanto de correr aos fins de semana, ir até ao parque, mas, como os pais não gostavam, tinha de ficar em casa a ler. Recebeu no dia do seu aniversário uma caixa pesada. Quando a abriu e viu que em vez das sapatilhas lhe tinham dado 2 livros, desatou a chorar de raiva. Os pais ficaram muito desiludidos. São tão lindos, dizia-lhe a mãe. Leopoldo atirou os livros para o chão e foi refugiar-se no seu quarto. Desde que nascera, no aniversário recebia sempre livros. Primeiro livros fofos de pano, livros com grandes desenhos e poucas palavras, e depois livros com poucos desenhos e muitas palavras. A parede do seu quarto eram estantes cheias de livros. Que os pais gostassem de ler, tudo bem, mas não era por isso que ele haveria de gostar. Quando a mãe viu que as notas do Leopoldo, do filho, tinham baixado muito, resolveu levá-lo a um psicólogo. Depois de consultado, diagnosticou-lhe a doença da papirofobia. E dizia o psicólogo que era resultante de ver muita televisão e ocupar muito tempo a jogar. Fecha-se a televisão e adeus videojogos, disse a mãe. Como não desse muito resultado, o pai disse um certo dia: eu, com a tua idade, tinha lido pelo menos o equivalente a metade do meu peso. Por isso, vamos lá, meu menino, aplicar o método do Tantum Quotidianum. Desde que começou o Tantum Quotidianum, Leopoldo começara a sofrer de terrores noturnos. Precisava fazer qualquer coisa. Pensou e decidiu. Tranquilamente, no dia seguinte, chegou à mesa e perguntou: meus pais, por que é preciso ler? Os pais, surpreendidos com a pergunta, responderam: quem lê conhece as coisas e quem as conhece domina-as, disse o pai. Ler torna-os diferentes. Sem livros não se pode ser feliz. Porque ler é importante, disse a mãe. Ler, bem, se não se lê, a cabeça começa a girar em roda livre e isso não é nada bom. Leopoldo não disse nada, foi para o seu quarto e pensou: como é que os pais dos meus amigos são tão felizes e nunca vi lá nenhum livro? De madrugada, Leopoldo encheu a mochila. Depois de tomar o pequeno almoço, despediu-se da mãe e fez de conta que ia para a escola. Mas não, tomou um autocarro e fugiu. No fim da linha, tinha chegado a uma grande praça, desconhecida, e entrou num dos armazéns. Numa prateleira, lá estavam expostas as sapatilhas que tanto queria. Precisa de alguma coisa? Dissera-lhe o empregado. Não. E desatou a fugir. Foi até ao parque, onde correu, jogou, brincou, andou de baloiço. Depois resolveu ir comer e procurou um banco. Foi sentar-se num banco onde estava um senhor com uma bengala e óculos escuros. Certamente é cego, pensou Leopoldo. Mesmo assim, apresentaram-se e o cego contou-lhe a sua vida. Que tinha entrado num barco, que tinha dado a volta ao mundo umas boas 18 vezes, tinha vivido imensas aventuras, algumas vezes teve mesmo de fugir nadando a monstros, e por fim, na Mongólia, tinham-lhe arrancado os olhos. Que coisa assustadora, murmurou Leopoldo. Não lamento nada do que fiz. Melhor, ficou só uma coisa que não consegui fazer. Acabar um livro que estava a ler antes de ficar cego. Chamava-se O Vagabundo das Estrelas. Como era a história? Perguntou Leopoldo. Era a história de um homem que se mantinha prisioneiro injustamente e por muito, muito tempo. Tenho uma ideia, disse o menino. Vamos a uma livraria e eu leio o resto para si. Leopoldo bem tentou ler, mas não conseguia.
As letras transformavam-se em formigas bêbadas que saltavam de um lado para o outro. O seu netinho deve ter se esquecido dos óculos, disse a empregada da livraria. Bom, se só consegues ver gatafunhos à tua frente, quer dizer que deverias usar óculos, disse o velho. Vamos, vou-te levar a casa. Ao chegar a casa, a mãe recebeu com muita alegria e deu-lhe um forte abraço. O vosso filho, minha senhora, é míope, disse o velho enquanto bebia um café. Para ler, o vosso filho deve usar óculos. No dia seguinte, Leopoldo foi a um oftalmologista e saiu de lá com os óculos com lentes tão grossas como fundos de garrafa. Passou a noite inteira a ler O Vagabundo das Estrelas e depois leu. Ele ia, quando podia, até ao parque para falar dos livros com o seu amigo cego. Um dia disse-lhe que tinha descoberto os sítios onde o velho tinha feito as suas grandes aventuras, antes de ficar cego. O velho sorriu-lhe e disse: Pois é, menti-te. Nunca fui um marinheiro, mas sim um guarda noturno. Para combater o tédio e para me aguentar de pé, lia sozinho. E à minha frente via todos os mares do mundo.